Diante da porta estreita, uma sondagem útil. A fim de ajudar o que busca a uma verdadeira fé em Jesus, eu devo lembrar-lhe da obra do Senhor Jesus no espaço e no lugar, ao invés dos pecadores. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Que o leitor fixe os seus olhos sobre uma declaração das Escrituras. Pelas suas chagas fomos sarados. Isaías 53. Deus aqui trata o pecado como uma doença e coloca diante de nós o caríssimo remédio que ele proveu. Eu peço seriamente a vocês a me seguirem em suas meditações por poucos minutos, enquanto trago diante de vocês as chagas do Senhor Jesus. O Senhor se resolveu a nos curar e por isso Ele enviou o seu único Filho, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, para Ele descer a esse mundo e tomar sobre si nossa natureza para nos redimir. Ele viveu como um homem entre os homens e no devido tempo, depois de 30 anos ou mais de obediência, chegou o tempo em que ele nos faria o maior serviço de todos, qual seja tomar o nosso lugar e sofrer o castigo que nos traz a paz. Ele foi ao Getsêmani e lá, ao primeiro provar de nosso cálice amargo, ele suou grandes gotas de sangue. Ele foi diante de Pilatos e diante dos tribunais dos homens, diante do tribunal de Herodes, e lá tomou pílulas de dor e escárnio em nosso lugar e local. Além de tudo, eles o colocaram numa cruz e o pregaram lá para morrer em nosso lugar. A palavra chagas é usada para deixar claro seus sofrimentos, tanto do corpo quanto da alma. Cristo por inteiro foi feito sacrifício por nós. Ele sofreu por inteiro. A respeito de seu corpo, participou com sua mente de um sofrimento que jamais poderá ser descrito. No início da paixão, quando ele enfaticamente sofreu ao invés de nós, ele estava em agonia, e de seu tecido corporal, um suor de sangue saiu copiosamente até cair no chão. É raríssimo que um homem sue sangue. Tem havido 1 ou 2 exemplos disso, e a eles se seguiu morte quase imediata. Mas nosso Salvador viveu depois de uma agonia que para qualquer um se mostraria fatal. Antes que pudesse limpar o rosto desse tom terrível de vermelho, eles o introduziram na sala do sumo sacerdote. Eles o subjugaram e o levaram. Depois o levaram a Pilatos e a Herodes. Eles o açoitaram e seus soldados bateram na sua face e o esbofetearam e colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Açoite é uma das piores torturas que a malícia pode infligir. Antigamente, era a desgraça do exército britânico que um gato fosse usado nas costas do soldado. Era a imposição brutal de tortura. Mas para o romano, crueldade era algo tão natural que ele tornou as suas punições comuns mais que brutais. O açoite romano era feito de tendões de bois, trançado em nós, e nos nós eram inseridas lascas de ossos e séries de ossos de ovelha, de tal forma que cada vez que o açoite acertava as costas expostas,
o couro fazia sulcos profundos. Nosso Salvador foi chamado a suportar a grande dor do açoite romano. E isso não como o fim de sua punição, mas como a introdução de sua crucificação. A isto, seus executores adicionaram bofetadas e o arrancar dos cabelos. Eles não esqueceram nenhuma forma de dor. Em todo o seu enfraquecimento, sangrando e amarrado, eles o fizeram carregar sua cruz até que outro foi forçado, pelo tamanho de sua crueldade, para suportá-la, a fim de que sua vítima não morresse no caminho. Eles o desnudaram e o jogaram no chão, e o pregaram no madeiro. Eles furaram suas mãos e pés, eles levantaram o madeiro, com ele em cima, então o martelaram no chão, de tal forma que todos os seus membros foram deslocados, de acordo com o lamento do Salmo 22. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjunturaram. Ele ficou pregado diante do sol escaldante, até que a febre dissolveu suas forças. E ele disse: meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Ali ele ficou, um espetáculo para Deus e os homens. O peso de seu corpo era primeiro sustentado por seus pés, até que os cravos rasgaram através dos nervos ali. E então o chumbo doloroso começou a pesar em suas mãos e rasgou as partes sensíveis do seu corpo. Como uma pequena ferida nas mãos lhe trouxe sofrer. Quão terrível deve ter sido o tormento causado pelo ferro arrastando e rasgando as partes delicadas de suas mãos e pés. Agora, todas as formas de dor corporal estavam em seu corpo torturado. Tudo isso enquanto seus inimigos estavam em volta, apontando para ele em escárnio, derramando suas línguas em zombarias, brincando com suas orações e regozijando em seus sofrimentos. Ele clamou: tenho sede. E então lhe deram vinagre misturado com fel. Depois de um tempo ele falou: está consumado. Ele suportou até o fim o pior sofrimento apontado e fez total vingança à justiça divina. Então, e não até este momento, ele entregou o seu espírito. Homens santos de antigamente se demoraram amoravelmente sobre os sofrimentos corporais do nosso Senhor. E eu não hesito em fazer o mesmo, crendo que os pecadores vacilantes vejam salvação nessas dolorosas chagas do Redentor. Descrever o sofrimento exterior do nosso Senhor não é fácil. Eu reconheço que falhei. Mas os sofrimentos de sua alma, que era sua alma sofrendo, quem pode conceber, muito menos expressar o que foram? No começo lhes disse que ele suou gotas de sangue. Isso era seu coração rendendo seu córrego de vida à superfície pela terrível depressão de espírito que estava sobre ele. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A traição por Judas e a deserção dos 12 entristeceram nosso Senhor. Mas o peso dos nossos pecados era a verdadeira pressão sobre o seu coração. Nossa culpa era a principal oliveira que derramava sobre ele o orvalho de sua vida. Nenhuma língua jamais poderá descrever a agonia da perspectiva de sua paixão. Quão pouco, então, poderíamos conceber a própria paixão? Quando pregado na cruz, ele sofreu o que nenhum mártir jamais sofreu, pois os mártires, quando morrem, são tão sustentados por Deus que eles têm regozijo junto aos seus sofrimentos. Mas nosso Redentor foi rejeitado por seu Pai,
até que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa era o grito mais amargo de todos, a mais profunda de suas dores insondáveis. E era necessário que ele fosse desertado, porque Deus precisou virar suas costas ao pecado e, consequentemente, a ele, que foi feito pecado por nós. A alma do grande substituto sofreu uma montanha de miséria, ao invés daquele horror do inferno que os pecadores sofreriam se ele não tivesse colocado sobre si os seus pecados e se fazer maldição em nosso lugar. Está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Mas quem sabe o que essa maldição realmente significa? O remédio para os seus e meus pecados é encontrado no sofrimento substituto do Senhor Jesus, e neles somente. Essas chagas do Senhor Jesus Cristo foram para o nosso bem. Você pergunta: qualquer outra coisa que devamos fazer para remover a culpa do pecado? Eu respondo: não há nada que você possa fazer. Pelas chagas de Jesus somos sarados. Ele suportou todas aquelas chagas e não deixou nenhuma para que nós suportássemos. Mas não devemos nós crer nele? Certamente. Se eu falasse sobre alguma pomada que cura, eu não nego que você precisa de uma atadura ou gaze para segurá-la na ferida. Fé é o curativo que une o remédio da reconciliação de Cristo no ferimento do nosso pecado. O curativo não cura. Esse é o trabalho da pomada. Assim, a fé também não cura. Isso é o trabalho da expiação de Cristo. Mas devemos nos arrepender, diz outro. Certamente devemos, pois o arrependimento é o primeiro sinal da cura. Mas as chagas de Jesus nos curam e não o nosso arrependimento. Essas chagas, quando aplicadas sobre o coração, produzem arrependimento em nós. Odiamos o pecado porque fez Jesus sofrer. Quando você confia inteligentemente em Jesus como tendo sofrido por você, então você descobre o fato que Deus nunca irá punir você pela mesma ofensa pela qual Jesus morreu. Sua justiça nunca permitirá ver a dívida paga primeiro pelo fiador e depois novamente pelo devedor. Justiça não pode exigir duas vezes o pagamento. Se meu fiador sangrando carregou minha culpa, então eu não posso tê-la. Aceitando que Cristo Jesus sofreu por mim, eu aceitei uma completa liberação da responsabilidade judicial. Eu fui condenado em Cristo e assim, por causa disso, agora já não há mais condenação para mim. Esse é o fundamento da segurança do pecador que crê em Jesus. Ele vive porque Jesus morreu em seu lugar. E ele é aceito diante de Deus porque Jesus é aceito. A pessoa pela qual Jesus é um substituto aceito deve sair livre. Ninguém pode tocá-lo, ele está limpo. Ó, meu ouvinte, terá você a Jesus Cristo como substituto? Se sim, tu estás livre. Aquele que nele crê não é condenado, pois pelas suas chagas fomos sarados. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.